agente Carlos Alberto Monarca tem um dom. Bacon, páprica e pó de canela pra finalizar. O seu faro é impecável mesmo, seu monarca. E um segredo. Eu vejo gente morta. Isso é chato pra cacete. O Rei da Feira está chegando nos cinemas agora no dia 4 de setembro. Eu vou conversar agora com o diretor do filme, Felipe Joffili, e também com o ator Pedro Wagner, que protagoniza o filme ao lado do Leandro Hassum. Pessoal, bem-vindos aqui ao nosso bate-papo no Almanac 21. Eu queria começar com o Felipe, falando a respeito dessa parceria que ele tem já com o Leandro Hassum há um tempo, né? Já fez ali os Caras de Pau, voltou agora em 2025, né? Com duas parcerias. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desses 10 anos que separam a primeira parceria dessa segunda. Como é que foi, então, né, esse retorno? Oi, Rodrigo, obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo e falar do filme, claramente. Então, essa parceria ela ficou um pouco separada durante esses anos por conta de caminhos que a gente descruzou, na verdade. Quando estava chegando na Globo, o Leandro estava saindo. Depois disso, o Leandro acho que assinou um contrato longo com a Netflix também e tal, ficou mais no mercado, foi para as experiências que ele teve em outros filmes. E eu fiquei quase 10 anos na Globo. E foi assim, não era um encontro planejado, programado, a gente se falava eventualmente, porque a gente é amigo muito mais tempo do que o próprio Caras de Pau. A gente se conheceu há muitos anos atrás, quando eu estava começando a carreira, e ele também, ele como ator, eu como diretor, eu ainda era assistente de direção quando a gente se conheceu, fazendo testes de elenco para publicidade. Então, o Leandro era um cara que aparecia muito na publicidade. E aí, final do ano, a gente sempre se encontrava para fazer um Papai Noel ou outro para algum supermercado. E aí a gente tinha um ponto em comum é, que eram os stand-ups. A gente já, mais de 20 anos atrás, já falava dos stand-ups. A gente acompanhava alguns comediantes americanos. Então, esse era um papo sempre comum entre a gente. Acabava que a gente junto trabalhava, e depois eu começando a dirigir publicidade, a gente fez algumas publicidades que tinham um teor cômico também. E aí, enfim, aí a gente acabou se reencontrando, eu já dirigindo filmes. Ele fez uma participação comigo também no Muita Calma Nessa Hora. Ele fazia um policial que aparecia e saía assim numa cena como participação mesmo. Lá na frente enfim, a gente sempre se esbarrou na vida, a gente sempre quis estar junto, demorou. E aí esse ano aconteceu da gente fazer mais três de uma vez só, fizemos um filme atrás do outro. E foi pro Rei da Feira, foi uma coincidência a gente ter se reencontrado. Eu entrei meio em cima da hora nesse filme e enfim, foi muito bom para mim, como eu acho que deve ter sido para ele também, porque a gente acabou fazendo mais filmes juntos, a gente é amigo fora dos filmes também. E eu acho que uma das melhores coisas dessa parceria foi ele ter trazido o Pedro, por exemplo, que foi uma indicação dele. E aí agora começa a minha história também, enfim, profissional e de amizade também com o Pedro, que foi excelente ter conhecido o Pedro nesse trabalho, não só pela qualidade do que ele botou no personagem, mas pela parceria mesmo, pelo, pelo, por ser agradável estar com ele no set também, que isso é muito importante pra gente. Então, eu quero saber do Pedro agora, como é que foi, né, esse convite, né? Como é que surgiu, então, né? Pelo visto, o Hassum, então, foi quem te indicou. Felipe, seu maravilhoso. Oi, Rodrigo, tudo bom? Tudo Sim, certo? foi bem isso mesmo. Eu tinha feito um trabalho anterior com o Assum, uma série, onde a gente tinha. Eu era uma participação e todo o rolê do meu personagem era ali com o Leandro. Então, a gente teve ali um matchzinho, eu acho, um negocinho que rolou um borogodó. E aí ele lembrou de mim, acho que quando leu o roteiro, enfim, que para mim depois também fez muito sentido quando eu li o roteiro, mas a princípio foi um susto, né? Não esperava. E aí o Felipe me ligou e falou, e a gente conversou. Eu acho que eu só realizei mesmo assim, depois que eu estava no set filmando, eu fiz, eita, é real mesmo. Eu permaneci, não desistiram de mim, deu tudo ok, foi maravilhoso.
E é uma coisa legal, né, Pedro? Porque o teu personagem, ele é muito interessante no filme, porque o Leandro Hassum, claro, ele é o nome que vai talvez levar as pessoas ao cinema, porque o Leandro Hassum, ele tem essa força, ele leva as Tem. pessoas ao cinema, talvez junto com a Ingrid Guimarães, como era também o Paulo Gustavo, que levavam as pessoas realmente, né, aos cinemas, por conta do nome, por conta, né, da característica dele também, né, da comédia que ele faz, mas quem for ao cinema ver o Leandro Hassum vai achar o Pedro Wagner também. E o Pedro Wagner tem espaço para brilhar no filme, porque vocês dois são protagonistas quase na mesma medida nessa história. Eu queria falar um pouquinho a respeito disso, desse personagem, que o personagem que ele é muito brasileiro, ele é aquele sujeito que é malandro, deve para muita gente, mas ele tem muita profundidade também. Ele não é apenas, né, o que ele mostra no começo do filme, mas ele vai sendo desenvolvido no decorrer da história, mesmo tendo, né, aquele fato, e claro, a gente tem que falar sobre isso do filme, né? Ele tem essa desvantagem de estar morto, né? Mas isso não é uma desvantagem para ele também. Total, total, perfeito. Eu acho que o roteiro trazia muito isso, né? Assim, essa coisa de apresentar ele e fazer. Eu acho muito legal quando eu vejo um filme, sei lá, vou dar um exemplo que talvez pareça extremamente oposto, mas para mim não é, que é o Anatomia de uma Queda. Você começa assistindo aquele filme e no início do filme, em vários momentos, você vai talvez julgar o personagem da Sandra Hüller. Mas ao longo da trama, justamente talvez por você ter julgado aquele personagem, é, você acaba caindo num dilema ético e moral com você mesmo. Então, porque você julgou o personagem, porque o filme talvez te indique até para fazer essa curva de julgamento, e depois desse julgamento que você fez, ele vai descer com um leve amargor pela garganta, assim. Porque você faz, cara, mas na verdade eu não tinha todas as informações sobre esse personagem, sobre essa humanidade, para poder julgá-la ou colocá-la numa caixa ou em outra. Eu acho que o roteiro faz isso muito bem, o Gustavo faz isso muito bem ao construir um desenho que, a priori, em cima da superfície, ele mostra o bode ali num lugar de, esse cara não quer nada com a vida, mas, na verdade, ele está ali dando conta diariamente de um cotidiano digno de Hércules, assim, é como se os 12 trabalhos do Hércules estivessem ali todo dia. E eu acho que o Felipe também, na direção, ele não tem pressa de fazer essa revelação. Então, a gente a gente estava com muita seriedade em relação a isso. Acho que isso é muito importante para o filme, inclusive, e para um lugar de reflexão, para um lugar individual de reflexão, eu acho, na experiência com o filme, que é você lidar com sua moral, com seus julgamentos e depois perceber que talvez você tenha julgado errado ou de forma prematura. E, Felipe, isso tudo estava no roteiro já? Como é que foi na hora de filmar isso? Teve muito caco ali na hora da gravação. O Ciculiano também gosta de dar uma mexida nas coisas. Como é que foi isso, né? Durante as gravações do filme, o roteiro ele foi seguido ipsis literis até o final ou teve muito espaço para criação dentro do set? Cara, pela minha experiência de outros trabalhos, eu diria que esse filme foi seguido à risca. Ele parece muito improvisado, mas ele tem, na verdade, só uma adaptação dos, é, dos personagens aos atores, né? Então, claro, o Pedro traz uma voz ao bode que é parte da construção do trabalho dele, mas o objetivo era preservar o texto, porque o texto era muito complexo, então era difícil a gente mudar na estrutura de um texto que determinadas falas, uma palavra, às vezes, ela é importantíssima para o gatilho do desenrolar de uma trama que se passa também num determinado mistério, com suspeitos, etc. Ou seja, você pode perder uma pista se você não dá uma determinada fala e isso vai desencadear num desmoronado filme inteiro. Então eu não podia correr esse risco de perder informações importantes para o desenvolvimento da pesquisa dos próprios personagens, né? Eu digo, a pesquisa que eu digo de monarca e bode. Então o trabalho era preservar isso sem também tirar essa autenticidade do talento dos dois, principalmente do Leandro, que é um cara que trabalha muito no improviso, e do Pedro, que trabalha com muita composição também. Então eu preciso dar espaço para ele trazer essa
vida dramática desse personagem que ele está construindo, e eu preciso dar o espaço para o Leandro trazer o entendimento dele do meio para construir os improvisos dele cômicos. Então, aí é claro, e isso é uma bola de neve. E nessa bola de neve eu não posso perder no meio dela as informações que são complementares dessa engrenagem. No filme ele tem essa mistura de comédia, né, com suspense, com mistério, porque afinal de contas é um policial então que está investigando um caso de um assassinato que parece um assassinato, a morte, né, de um feirante, e a gente vai nessa investigação descobrindo coisas com as pistas que o filme vai dando. E acho que o filme ele brinca também muito, né, com os próprios filmes de mistério, né? Então a gente tem ali, por exemplo, uma cena de revelação que é digna de Agatha Christie, né, aquela coisa do detetive particular falando com todas aquelas pessoas ali, né, em volta e destilando tudo que está acontecendo. Eu faço um pouco a respeito daquela cena também, porque é interessante porque o elenco todo tá junto ali também, né? Então tem toda uma composição também e o quão divertido foi, né, filmar isso com todo o elenco. É muito bom você ter. Imagina, eu tenho 50 anos hoje, e poucas vezes eu tive a oportunidade de fazer algo que me levasse tanto na minha primeira educação estrutura de contos, histórias, não sei o que lá, audiovisual, que são os cartoons, entendeu? Então tem uma coisa de cartoon ali que a gente fala, aquele final Scooby-Doo. Pô, muito claro para mim aquilo, né? As acariações, as perguntas, os flashbacks, o que fica mais complexo, mas a verdade é tipo tudo muito primitivo, assim, né? Então eu pedia calma para a equipe, para a gente também não ficar muito soterrado da obrigação de não perder tanta informação, porque é isso mesmo, tem um lado divertido nisso. Afinal de contas, a gente estava fazendo uma comédia. Então a gente ia se divertir fazendo o Fantástico, e aí entra essa carga de Scooby-Doo também, porque a gente tem fantasmas convivendo com os personagens. Então você tem um Scooby-Doo, que é o Leandro Hassum, e você tem um fantasma que, queira ou não, como você diz, de mesmo nível de protagonismo, o Bode, pelo Pedro Wagner. Então é muito bom você brincar com todos esses elementos que são tão primitivos na nossa formação de contador de história. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a fisicalidade do personagem, né? Porque o bode ele tem uma fisicalidade toda dele, né? Ele dança, ele se movimenta de uma forma muito específica, né? Que acho que imagino eu que foi você que trouxe isso muito pro personagem, né? Como é que foi construir isso? Eu acho que essa pergunta eu vou ter que voltar para o Pedro, porque eu fiz a minha parte nisso, mas eu vi isso se materializar nele. O processo dele é esse, a origem dele está nesse lugar, ele vai poder falar sobre isso. O que eu posso te dizer é que eu tive essa chance e essa oportunidade na vida de ver esses caras performando isso. Imagina, eu como diretor, tudo bem, eu tô lá, isso faz parte do meu dia a dia, mas uma das coisas que eu mais gosto é poder estar ali do lado na hora que o cara fez aquilo ao vivo na minha frente. Então, é como você, se você é um amante do futebol, é como você tá ali atrás do gol, vendo o momento em que o Flamengo, ou enfim, um jogador de relevância levanta o Maracanã e cria para aquele fenômeno cultural um fato histórico. Então eu tô sempre a pequenos metros de distância ouvindo a voz do Pedro, né? Dele, saindo da boca dele, eu tô do lado dele, eu tô do lado do Hassum fazendo aquelas coisas. Eu tô vendo aquilo. Então, isso me traz muito prazer. Eu tenho que de vez em quando lembrar, falar assim, calma, porque é tudo muito complexo, é tudo muito trabalhoso. A gente tem é um exercício quase, puta, uma prática esportiva quase, de tanto que tira da gente. O desgaste físico é tão grande. Às vezes a gente tem que, puta, mas é tão lindo ao mesmo tempo, é tão bom você estar ali de madrugada, no momento em que o cara vai fazer aquela interpretação ali no set, no silêncio, e você vê aquilo se materializar na sua frente. E aí depois eu volto para ele, me redescubro com aquilo, editando, trazendo aqueles pedaços todos de cena que foram feitos, organizando tudo de novo. E eu acho que parte disso, eu estou falando tudo isso porque eu me lembro claramente, eu cheguei a fazer um vídeo, eu tenho um vídeo particular meu, que era o set sendo montado num lado e a tipo 100 metros de distância, o Pedro estava dançando de fones e pulando e se exercitando, querendo que o corpo dele ganhasse aquela necessidade física real para ele trazer para a cena aquilo que ele estava preparando lá. Então eu vi ele fazer isso algumas vezes. Então
não foi muito difícil para mim, na verdade, foi sentar e curtir. Enfim, claro, em algum momento eu olhei uma cena que era o cara ganhando o prêmio e cantando com os feirantes, não era uma coreografia. Eu fiz uma mini Bollywood ali num determinado momento, que é do nada aquelas pessoas começam a. Como é que eu inseri aquilo no filme? Não sei, mas eu tinha uma vontade tão grande de fazer aquilo daquela maneira, e todo mundo foi gostando, e o Pedro gostou, não sei o que lá. Então a gente tem um pequeno ato musical, assim, no meio do nada, porque o filme ele tem essa permissividade de você sair para um lugar subjetivo, porque ele é totalmente fantástico. O tempo todo ele está entre um lugar e outro. Então tem o limbo, tem a mãe do monarca que aparece em cima de uma geladeira no meio dessa cena que você está falando, que está todo mundo lá numa resolução final do crime, ela ainda aparece lá, que parece um gárgula no alto daquele lugar. Ou seja, tem essas coisas que são muito significativas, assim, simbólicas, sei lá, enfim. Então, essa parte, achei legal o Pedro falar sobre isso também, enfim, né, de colocar corpo nesses personagens. Fala aí, Pedro. Eu acho que coisa bonita, Felipe. Eu também acho muito bonito, assim, a coisa do set, a coisa de olhar como que os colegas resolvem, né? Você lê a cena, eu faço alguns acordos comigo mesmo quando eu leio a cena, eu sempre tento chegar poroso no set. Eu sempre tenho. O bode, por exemplo, ele tem uma coisa etílica, um grau etílico, um grau, um suor, uma pele meio encebada e de quem trabalha ao sol, assim. E aí eu lembro que, para mim, eu tinha que manter essa energia. Então, era uma coisa que eu forçava, inclusive, eu sou uma pessoa que tem dificuldade ao acordar, e cinema a gente acorda, né? 4:30 da manhã, 5 horas o carro pega, tenho que estar pronto gravando uma cena ali no auge de uma euforia, 8 da manhã. Então tem um negócio de trabalhar mesmo físico, porque eu trabalho com muitos impulsos internos a priori, com lugares de memória, e depois na tentativa de fazer o que do externo precisa ir para o que do interno precisa ir para o externo, que é essa coisa da composição, às vezes precisa ter esse momento de dilatação física mesmo, do corpo entender. Eu preciso que meu corpo entenda o que minha cabeça já entendeu. E às vezes precisa de um trabalho físico mesmo. Então, essa coisa de eu ficar um set inteiro com fone de ouvido, dançando, dançando, porque assim que desse ação, o personagem já entrava ali do 80 para o 100 na energia, eu preciso manter isso fora, eu preciso concentrar nessa dilatação para que meu corpo entenda a real, a urgência do que virá a partir do ação, porque o ação é algo muito urgente, é algo muito grave, e é a palavra que a gente espera o tempo inteiro, ação, né, onde eu ganho vida, o ação determina, é quase como se fosse assim, vida, vive, o ação diz isso, né? E antes do ação, em muitos momentos, em muitas circunstâncias, a gente não sabe mesmo o que vai fazer. Precisa se jogar na presença do momento. Então, tem muitos acordos, muitas decisões, muita preparação, muito estado de confiança, muito solo construído junto, a partir dessa confiança, para que o ação eu possa me jogar no devir, de forma deleuziana, eu possa me jogar do precipício, eu possa fazer esse mergulho de olho fechado na piscina, sem saber se ela é rasa ou se ela é funda, porque existe um lugar de. E é dali que a criação sai. Então eu acho que o Felipe estimula muito. Eu e o Leandro, a gente é diferente, como todo mundo é diferente, né? E eu acho que a gente dialogava nessa diferença. O comportamento da gente antes do ação era diferente. Ele do jeito dele, eu do meu jeito, mas o ação a gente se entrelaçava muito a partir dessa liberdade e desse espaço sempre construído no lugar de instigar os atores para que a gente pudesse também se sentir seguro para ir para esse lugar desse desnudar que é se jogar nesse devir. Então, acho que foi muito lindo, assim. É muito bonito trabalhar em complemento com coisas que parecem, a princípio, quase em pontos de oposição, e como juntar isso. E tenho dito muito isso, assim, eu acho que é um filme de trinca, de trio, porque por mais que o Felipe esteja ali atrás das câmeras, esse filme é um filme
é um trio, não é uma dupla só eu e o Leandro. O Felipe estava ali o tempo inteiro. O Felipe é muito vivo dentro dessa construção. Claro, junto com esse roteiro, com essa grande estrutura que a gente tinha que o Gustavo nos deu. Maravilha. Então, olha, pessoal, dia 4 de setembro o filme estreia nos cinemas. Eu queria, Felipe e Pedro, que vocês convidassem aqui nossos espectadores para conferirem o filme nos cinemas. O pessoal que estava com saudade do Leandro Hassum também, né, nas telonas, pôde já ver ele esse ano numa Advogada Brilhante, né? Ele ficou muito tempo, como o Felipe mesmo disse, no Netflix. Agora ele está voltando, então, aí, as telonas também, né? Já teve Advogado, agora tem, então, aí o Rei da Feira. Eu queria que vocês convidassem o pessoal para curtirem o filme nos cinemas. Felipe, pode começar depois o Pedro. É isso, galera. Não vamos perder a oportunidade. Vamos lotar as salas, porque a gente precisa resistir. A gente espera que os cinemas voltem a ser tão prestigiados como estavam sendo há um tempo atrás. A gente teve um período de pandemia que atrapalhou a gente bastante nesse sentido. Estamos redescobrindo essa nossa vocação para assistir filmes juntos, sair um pouquinho das pequenas telas e ganhar essa caixa preta de grandes telas, que é esse espaço maravilhoso de comunhão, de audiovisual que é o cinema brasileiro. Eu acho que é muito importante a gente lotar esses cinemas. É um filme que dá para a família toda, dá para ir das netinhas até aos avós. Acho que é muito importante a gente consumir, se relacionar com as nossas obras, o nosso cinema nacional, se ver na tela. Acho que é um filme diverso, um elenco diverso, uma brasilidade muito forte. E é um filme que vocês vão gargalhar muito, mas também vão se emocionar. Então, vamos lotar essas salas e fazer esse trabalho chegar no máximo de pessoas possível. Tá certo, Felipe, Pedro, muito obrigado aqui pela participação no nosso bate-papo da Manac 21 e sucesso com o filme.